Eu virei e ficou pá, 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 pá. Ele era simplesmente um touro, aquele homem. O ano foi mais ou menos 85 para 86. E aí foi um auge, foi o auge das bandas, onde tinha os dançarinos, as dançarinas. E nessa época, o Tchan tava virado no Jiraya. Vai quebrando na boquinha da garrafa. Então lançaram tudo, lançaram bota, tinha bota da Carla Perez, né? E uma coisa muito interessante, todo mundo que era dançarino principalmente, queria ter uma bota da Carla Perez. E as borboletas, butterfly, né? Elas dançavam com aquela bota. Ele era dançarino, tinha um cabelão louro, sabe? Agora louro orgânico, é aquela coisa original, certo? As oxigenadas que lutem, ele era original, né? Então assim, amarrado, aquela coisa todo, né, tal, bem musculoso, todo definido, dançava muito, tava no auge. Quando ele olha lá na plateia, simplesmente, quando ele olha lá no meio da multidão, simplesmente, ele disse, sim, Gilbert, simplesmente era um deus grego. Eu não tava acreditando naquele homem, ele tava me sugando, ele tava me secando. Sabe quando uma mulher olha assim, ela se sente incomodada, ela se sente peladinha, nua, despida? Eu parecia que eu tava dançando naquele palco e é porque eu tava atrás. Parecia que eu tava pelado só de bota, porque a minha bota eu não ia tirar. Aí eu disse, não tô acreditando de jeito nenhum. Esse homem, ele tá me secando e eu dançando e eu abalando geral. E quanto mais eu rebolava, mais ele sorria pra mim. Eu digo, é pra mim. Aí eu me afastei um pouco e ele me seguiu. Eu digo, é pra mim. Tá rolando um negócio. Gente, eu não tava acreditando. Sabe aquele homem alto, musculoso, bombado, os olhos verdes, lindo, lindo. O homem era um deus grego. Meu Deus do céu, que presente foi aquele? O meu anjo da guarda, ele tava trabalhando em prol da minha felicidade naquela noite. Quando terminou, eu fui para um quiosque, depois do show, a gente foi para um quiosque, eu e os amigos e as amigas, né, as rachas, todo mundo, as dançarinas, e a gente sentou e ficou lá brincando, conversando, tomando uma caipirinha, uma caipirosca, pois ele chegou e bateu nas minhas costas e disse, tudo bem? E aí eu vim aqui pra gente se conhecer. E a gente se conheceu, trocou uma ideia e tal. Num piscar de olho, eu tava na casa dele. Cara, eu sou muito fraca pra bebida. Fraca demais pra bebida. Naquela noite a gente bebeu tanto na casa dele, ele tava sozinho. E aí ele disse, eu sou casado. Ele abriu pra mim, eu sou casado, mas a minha esposa, ela trabalha, a negócio era final de semana, e ela só vai voltar lá pra terça-feira, não tem problema, vamos ficar de boa. Eu queria te pedir uma coisa, o quê? Eu queria que tu fizesse a dança do põe-põe pra mim. Ele pediu pra mim isso. Agora ele queria que eu dançasse pelado, somente de bota, de Carla Perez, a dança do põe-põe. Gente, pelo amor de Deus, eu dancei, sabe, peladinho. Aí ele pediu pra me botar uma lingerie, que era da esposa dele, com certeza. Coloquei a lingerie, uma cor de rosa toda transparente. Gente, a gente foi no terceiro céu, tu não tá entendendo. Mona, tu não tá entendendo o que aconteceu. A gente viajou, sabe? A ponte aérea de Shangri-La. Venha, vamos juntos, vamos viajar. Na ponte aérea pra Shangri-La. Venha, vamos juntos, vamos viajar. Na ponte aérea pra Shangri-La. Ninguém fere sem se ferir. Gilbert, tu não tá entendendo. Eu adormeci nos braços daquele homem. Cara, quando eu tô dormindo sobrenaturalmente nos braços daquele homem maravilhoso que a gente fez sobrenatural, a gente desencarnou do corpo naquela noite. Aquele homem tava possuído. Aquilo não é normal, não. Nunca tinha visto uma coisa daquela, não. Eu escuto alguém mexendo um ramalhete de chave. Eu despertei. Porque, Gilbert, se tu não sabe, todo viado, todo gay, ele tem um anjo da guarda. O meu, ele é super protetor. Cara, olha que eu tava totalmente embriagado, eu acordei. Gente, eu dei um pulo da cama, eu capotei por cima dele, eu virei por cima dele e na mesma hora eu já corri pra debaixo da cama. A cama de colchão e de ripa, daquela de ripa. E eu tô lá, porque eu senti que alguém ia entrar, eu pensei, eu digo, a mulher dele, será possível? E eu corri pra debaixo. Ele pelado e ele acordou. Ela já entrou com um monte de mala, já foi entrando com um monte de mala e ela disse assim, o que tá acontecendo? Por que tu tá pelado? Aí ele disse, não, eu cheguei muito cansado, eu tomei um banho e aí eu já adormeci. Ele olhou e ele super nervoso, e aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu nada, ele ficou tenso e ao mesmo tempo
aquela preocupação dele. Só que quando eu dei a calhambota assim, eu fui por cima dele, eu já recolhi minhas coisas, puxei minha bota, procurei minha roupa, e aí eu fui pra debaixo e eu fiquei aqui, ó, quietinho, debaixo da cama. Ela tirou a roupa, tomou um banho e aí deitou. Os dois começaram a transar na velocidade 7. Não foi na 5 nem na 6, foi na 7. Ele já estava bem resolvido comigo, porque ele era um cavalo de guerra. E ele tava com toda a fúria, com toda a força. Então assim, com ela foi uma coisa mais básica, foi uma coisa mais rápida. Ele já tinha gastado muito, né, comigo. Cara, naquele momento, eu tive tanta raiva. Todos os sentimentos, eles se misturaram na minha cabeça. E foi uma mistura de ódio, uma mistura de ciúme, uma mistura de rancor. Eu tive vontade de ficar quieta. Eu tive vontade de acabar com o casamento dele. Eu tive ciúmes daquele homem de um nível sobrenatural. Enquanto isso, eles transavam numa velocidade que a ripa fazia assim, ó. Pá, 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 na minha cara. E eu, com muita luta, eu virei e ficou pá, 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 pá. Ele era simplesmente um touro, aquele homem. Enfim, terminaram o que tinham de fazer e eu ali com ódio, doido pra me vingar. A minha vontade era sair dali de baixo, apesar de eu nunca ter visto aquela mulher, era quebrar a cara dela com a minha bota da Carla Pérez que tava na minha mão. Então eu me levantei. Então depois que eu senti que eles adormeceram, começaram a roncar. Ela roncava pra um lado, ele roncava pro outro. Com muita luta, eu consegui sair debaixo da cama, puxei minha bota e tentei sair na ponta do pé. Eu abri a chave do apartamento e virei. Na minha cabeça, eu jurava que era em torno de umas 3 horas, 4 horas da manhã. Gilbert, era 8h30 da manhã. Tinha umas velhas à frente do apartamento com pão e com leite. E ficaram olhando pra mim. Demônio, passou um demônio. Passou olhando ainda. As velhas olhando pra mim sem entender. Porque segundo ele era conhecido como um homem de Deus, um vaso. Pegando o butterfly, meu amor, é forte, hein, esse esquema. E elas desse jeito, eu disse, oi gente, pelo amor de Deus. E eu saí pegando o coió no meio da rua, sendo esculhambado, que a gente é de uma época que as bichas raiz pegavam coió da polícia. A gente era escrachada, a gente pegava bacu, a gente apanhava na rua. Então a gente é dessa leva, certo? A gente é as pioneiras. E eu simplesmente, meu amor, de baby doll, eu levei o baby doll da mulher embora comigo. O baby doll, a minha bota, que ela era inseparável, a botazinha branca com as listas pretas da Carla Pérez, adoro. Né? E eu correndo no meio da rua, até que eu cheguei no supermercado, eu pedi para, em nome de Jesus, para ir no banheiro. Aí lá eu me reorganizei e de lá eu saí. Alguns dias depois, tava o casal no show. E ele olhava para mim meio desconfiado. E eu dancei, fiz a linha Kátia, fiz que não tava entendendo. E a vida que segue, aconteceu isso. Graças a Deus ela nunca descobriu nada. Mas eu acho que naquele dia ela voltou para casa desconfiada, que ele não era flor que se tirasse não. Mas aconteceu, foi sobrenatural. E foi no tempo da Carla Pérez. Essa história veio de São Paulo, seguidor de São Paulo. Essa história já foi contada em outros canais.